Pode soltar para nós o endereço aí, Flávio, por favor? Nossa palavra hoje, a título de introdução, tem este versículo aí. Gênesis 12, verso 7, que já está projetado aí. E nós podemos ler juntos. Pode ser? Vamos lá? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Título dessa mensagem para essa noite é esse aí. Fala para mim. O construtor de altares. Abraão foi para nós, para o povo hebreu e para nós também, por todos aqueles que são filhos de Deus, né? Talvez o maior exemplo de fé, de obediência, de perseverança. Quando Deus, lá no capítulo 12, chama Abraão no início do capítulo, verso 1 e 2, Deus diz para ele assim: olha, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, maldicerei os que te amaldiçoarem, e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, quando Deus chama Abraão e faz para ele essa promessa, ele não teve dúvidas em obedecer o chamado de Deus. E a Bíblia simplesmente diz que ele saiu, que ele foi, para fazer exatamente aquilo que Deus chamara, sem questionar. E a sua trajetória, nós que conhecemos a palavra, sabemos que foi uma trajetória de fé, de desafios, mas que ele jamais deixou de caminhar na direção que o Senhor assim orientava. Por isso que ele é chamado pai da fé, pela sua fé, pela sua obediência, pela sua perseverança. E a gente lendo a história de Abraão, que começa aí no capítulo 12, uma das coisas que chama a nossa atenção é que Abraão, ele virou um verdadeiro construtor de altares. Era uma dedicação que ele tinha em levantar altares. Altar nós sabemos que é um lugar de adoração, é um lugar de sacrifício, de consagração, de vida com Deus. Nós não construímos altares para nós construímos altares para adorar o Senhor, para oferecer a Ele sacrifícios de louvor, de invocar o seu nome. É verdade que hoje nós não mais construímos altares como antigamente. É verdade que hoje nós não realizamos mais sacrifícios como antigamente, porque hoje nós somos o templo de Deus, amém? Nós somos o altar de Deus. Toda adoração, todo sacrifício passa pela nossa vida. E ao longo da sua caminhada, então, Abraão, ele edificou vários altares. Cada altar que ele edificava, cada situação que ele passava, cada momento que ele vivia com Deus, ele edificava um altar como que aquilo fosse um marco da experiência, daquilo que ele havia vivido e daquilo que Deus havia realizado na sua vida. Aqui no texto que nós lemos, nós vimos que esse altar que ele edificou foi em Siquém. Depois ele vai edificar outro altar em Betel, numa experiência quando Deus falou com ele novamente. Depois ele vai ter outra experiência em que ele também edifica o altar em Hebrom. E talvez o mais conhecido deles, aquele que nós conhecemos bem, que é o altar onde ele construiu em Moriá, numa obediência também a Deus, onde ele iria sacrificar Isaac.
A verdade é que cada lugar que Abraão chegava, primeiro ele levantava um altar ao Senhor. E há algumas particularidades nessa atitude de Abraão que nós vamos ver nessa noite. Interessante que o altar que ele sempre construía ao Senhor, ele construía um altar de pedras. Então presta atenção, para Deus, de pedra. Depois então ele armava a sua tenda. Para Deus, uma construção sólida, uma construção permanente de pedra, algo duradouro, e para si uma construção de tenda, ou seja, algo perecível. Sabe que isso me chamou a atenção, querido, porque muita gente hoje querem as riquezas de Abraão. Alguns julgam até que essa é a maior bênção, né? Que alguém pode conseguir na vida cristã. Então, primeiro constrói para si casas de pedra, ou seja, casa de alvenaria, o melhor para si, e depois para Deus aquilo que realmente é perecível, ou seja, completamente o oposto do que Abraão fazia. Outra coisa que chama atenção aqui nesse texto é que esse primeiro altar que Abraão levanta em Siquém foi num ambiente pagão. E essa era uma coisa que Abraão também fazia, por onde ele passava, mesmo que ele estivesse no meio de povos pagãos, que adoravam deuses estranhos, falsos deuses, ele fazia questão de levantar ali um altar ao seu Deus. Isso nos lembra o quê? Salmo número 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, embora passasse e no meio dos povos pagãos, mas Abraão deixava claro que o Deus que ele servia era diferente, que na verdade era o único e verdadeiro Deus. Onde ele passava, ele erguia um altar. Querido, isso é outra grande lição para nós, que nós devemos levantar altares para Deus onde nós chegarmos. Seu primeiro dia no seu emprego, levante um altar. Seu primeiro dia na escola, levante um altar. Seu primeiro dia na faculdade, levante um altar. Mudou de rua, mudou de casa, mudou de cidade, primeira coisa, levante o altar. Isso é, fazer daquele lugar onde você vai trabalhar, daquele lugar onde você morar, um lugar de adoração a Deus. Amém, gente? Você deve assumir o compromisso na sua vida, não se omita. Não se esconda, deixe que as pessoas saibam o Deus que você verdadeiramente serve. Querido, eu já falei isso aqui, que às vezes eu fico admirado, porque o ímpio, ele chega lá no local de trabalho dele, ele defuma aquele negócio, ele enche aquele negócio de imagem, ele enche aquele negócio de colagem, aquele negócio todo, e ele se benze, ele faz um monte de coisa, e às vezes o crente chega no local de trabalho dele, nem uma oração faz. Não pode. Abraão fazia questão de onde ele chegava, por onde passasse, deixar a marca do Deus a quem ele servia. Querido, e assim nós temos que fazer. Nós não podemos nos omitir. E dentro dessa ótica, então, o primeiro, o altar para Deus, depois a sua tenda. Isso era interessante. Ele primeiro não armava a sua tenda, então agora eu vou fazer um lugar para adorar a Deus. Não, primeiro ele levantava o altar para Deus.
primeiro o joelho em terra, assumindo um compromisso de viver o verdadeiro evangelho e apresentar às pessoas o Deus a quem ele servia. Depois sim, a sua vida pessoal. Querido, Jesus vai ensinar isso para a gente de uma maneira muito clara, quando ele diz lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas depois serão acrescentadas. Abraão tinha esse princípio. Primeiro Deus, depois eu vou ver a questão da minha vida para mim, mas primeiro é Deus. Querido, é assim na sua vida, tem sido assim na nossa vida. Deus tem tido a primazia do nosso tempo, a primazia das nossas finanças, a primazia da nossa família. Para Deus sempre tem sido o primeiro. Levantar primeiro o altar, cuidar primeiro do altar de Deus, que depois ele cuida da nossa tenda, dá a ele o primeiro lugar na nossa vida, e o restante podemos deixar que ele vai acrescentar. Sabe, há uma narrativa, você pode até abrir comigo, que Gênesis está aí pertinho mesmo, é fácil, né? No capítulo 8, assim que termina o dilúvio, eu me fico impactado com essa palavra, Gênesis 8, logo que as águas do dilúvio abaixo, Gênesis 8, a partir do verso 18, fala assim: então saiu Noé e os seus filhos, e a sua mulher, e a mulher de seus filhos com ele, ou seja, deixaram a arca, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Querido, olha que coisa interessante. Quando ele sai da arca, a primeira atitude de Noé foi levantar o altar e adorar a Deus. Querido, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Porque ao invés de Noé, quando saiu da arca, pessoal, ele disse assim: opa, estamos em terra firme, acabou agora a questão de dilúvio, vamos matar um boi e vamos fazer um churrasco. Não é assim que nós fazemos. Construí minha casa, construiu a casa, acabei a construção, ou então comprei a casa, chama os amigos, vamos fazer um churrasco. Fui curado, estou completamente bom, vou chamar os amigos, vamos fazer um churrasco. Estou completando mais um ano de vida, aniversário do meu filho, vamos chamar os amigos, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa. Querido, primeiro, o altar de Deus. Depois nós. Às vezes nós invertemos isso. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem para nós como nós gostaríamos que acontecesse. Então são duas questões aqui que caminham lado a lado nessa experiência de Abraão. A primeira é a prioridade de Deus. Para ele, primeiro lugar era de Deus, primeiro o altar. E a segunda coisa que tinha em mente de ele era a questão do testemunho, de testemunhar no meio dos pagãos. Querido, as pessoas estão a olhar para nós. Elas estão para olhar para nós como igreja, como crente, para saber se realmente Deus tem a primazia na nossa vida. E às vezes quando alguma coisa acontece de errado conosco, ela só primeiro apontar o dedo: ué, mas não é crente? Abraão marcava a sua presença. Abraão deixava bem claro quem ele era
e a quem ele servia. Ele não se intimidava. Sabe, é triste quando a gente vê cristãos que não assumem a sua fé, se omitem, e com isso perdem a oportunidade de dar um grande testemunho. E cabe aqui a lição também de outro personagem, Daniel. Mesmo quando o rei baixa um decreto contra a sua fé, de que não se podia adorar a outro Deus, a Bíblia narra para mim e para você lá em Daniel capítulo 6, verso 10, que ele não teve receio de se ajoelhar e continuar orando ao seu Deus. E ele não fazia isso, querido, às escondidas. Ele fazia com as janelas abertas. Não se importava de alguém ver, mas ele queria testemunhar da sua fé. E às vezes nós escondemos isso. Vai almoçar no restaurante, faz o serve-se, chega lá, senta lá, e às vezes não faz uma oração, não porque os outros vão ver. O fiel não tem medo, querido, de expressar a sua fé, e ele não se esconde. Os hoje chamados neopentecostais, eles gostam de associar a riqueza de Abraão com a sua fé. Na verdade, eles estão cometendo, na minha opinião, um duplo erro. Primeiro é o fato de ignorar que Abraão já era rico antes de se comprometer com Deus. Capítulo 13, verso 2 mostra que Abraão já era rico. Então esse é o primeiro erro. Segundo, é que a maior marca da fé de Abraão era a sua obediência e a sua lealdade a Deus. Essa era a maior marca. Testemunho que ele dava. Querido, o mais importante na nossa vida com Deus não é o que Ele vai nos dar, porque isso Ele vai nos dar realmente. A sua graça, a sua misericórdia, a Bíblia diz que não tem fim, é imensurável. E Ele nunca vai nos dar nada de mal, pelo contrário. A Bíblia afirma e nós sabemos que Deus vai dar sempre a nós o melhor. Então o mais importante para nós, querido, é a nossa lealdade a Deus. É a nossa fé em Deus, é o nosso compromisso com Deus. É o nosso testemunho. Por isso que a vida de Abraão nos impacta por causa disso. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Sabe, amo uma passagem que está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 9. A história de um casal, uma mulher rica, a Bíblia relata isso lá. E que Eliseu sempre passava por ali. Eliseu sempre parava ali para poder tomar um lanche. Ela fazia questão de dar um lanche. E essa mulher, então, ela vira para o seu marido e fala uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia. Ela diz assim para o marido dela: eu tenho observado que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Querida, essa palavra mexe comigo. Porque é assim que eu gostaria de ser visto. Meu irmão, as pessoas quando olhar para você podem apontar e dizer: eu tenho visto que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. As pessoas comentam isso lá na sua rua, onde você passa. Você, mulher, as pessoas olham para você e falam: eu tenho observado que essa mulher que passa sempre por aqui é uma santa mulher de Deus. Você, meu jovem, as pessoas olham para você e falam: aquele jovem é um santo jovem de Deus.
Eu repito, essa palavra mexe muito comigo. Nós temos que ser vistos assim, querido. As pessoas têm que ver isso em nós. Caminhando, os colegas de trabalho têm que falar isso de você. Esse meu colega fulano é um santo homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Querido, qualquer pessoa do mundo, mesmo ímpia, pode ter muitas riquezas. Mas só um homem e uma mulher de Deus pode receber uma palavra, um elogio como esse. E essa deveria ser a nossa maior vontade, ter o caráter de uma pessoa comprometida com Deus, a ponto das pessoas ver isso em nós. Muitos homens sem Deus certamente têm mais dinheiro, muito mais dinheiro do que nós, mas ter o caráter de Deus, só os filhos de Deus têm. O mais impressionante em Abraão, querido, não foram os seus bens, mas o seu caráter. Caráter de uma pessoa obediente a Deus. E ele nos mostra isso nessa noite, como que nós vamos alcançar isso. E ele mostra que primeiro, construindo um altar de pedras. Em primeiro lugar, ou seja, as primícias, o melhor para Deus. Melhor dos nossos bens, as primícias dos nossos bens, da nossa finança, do nosso tempo, da nossa adoração, tudo Deus tem que ter a primazia. Para Deus o primeiro lugar, aí depois nós. Lamentavelmente nós sabemos que a maioria hoje inverte. Coloca as coisas em primeiro lugar e Deus fica depois, e aí não funciona. Não dá certo. Então, meu irmão, esse homem era um construtor de altares. Que eu e você também sejamos construtores de altar. Por onde nós passarmos, deixar a marca. Por onde nós passarmos, marcar, impactar a vida das pessoas. A ponto de que quando nós sairmos ou partirmos daquele lugar, possamos deixar realmente um testemunho, um legado. Deixar saudades. E não deixar a sensação de que já foi tarde. Não se preocupe em ter coisas, querido. Não andeis ansiosos, Jesus diz, pelo que haveis de comer ou beber. Não vive clamando por riqueza. Seja fiel a Deus, assuma um compromisso com Ele. E o restante você pode deixar que virá com certeza. Porque Deus é fiel. Paulo chega a dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Hebreus 6,10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome que tens mostrado quando você serve aos santos e ainda servis. Deus não é injusto. Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão, sirva a Deus, construa altares, busque a Deus em primeiro lugar, e o restante deixe com o Senhor, porque a parte dele nós sabemos que jamais vai falhar. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, que nós sejamos realmente como Abraão, construtores de altares,
Ou seja, onde passarmos, vamos deixar a marca, vamos deixar o rastro bom, para que as pessoas possam realmente ver Deus e Deus ser glorificado através das nossas vidas. Amém?